2014. Resolução. Temos aqui toda a estrutura apresentada, o faturamento e o índice geral de preços que foram dados com base no ano de 2010. Como proceder aos cálculos? Para ter a base de 2010, temos que fazer, como exemplo, aqui não vou chegar a fazer todos, mas já vou direcionar para a própria resposta, que é o ano de 2014. Então, valores constantes com base em 2010. Pegamos o valor aqui de 212 e dividimos por 691. Quer dizer, estamos dividindo o faturamento pelo índice geral de preços com base 100 em 2010, que nos vai dar 30,68, que seria o faturamento em milhões a preços constantes do ano de 2010. E assim nos demais anos. Temos o IGP de 2015 com base 100. Então notamos que a base foi agora para 2015, que é o que o exercício solicita. Então passamos a base para 2015. Como proceder o cálculo para ter essa mudança de base? Então, exemplo, volta a ser em cima do ano de 2014. Pegamos 691, dividimos por 1085, porque 1085 é o ano de referência como base. E multiplicamos por 100, daria os 63,69. E assim, da mesma forma, nos demais índices. Passamos a ter, então, o cálculo do índice geral de preços com base 100 em 2015. E aí procedemos o cálculo do faturamento a preços constantes em 2015. Como, da mesma forma, voltando ao ano de 2014, pegamos o valor de 212, que é o valor do faturamento lá na primeira linha, dividimos pelo próprio índice com base 100 em 2015, que é o 63,69, e multiplicamos por 100. Chegamos ao valor da resposta, que é o 332,86, que aproximadamente é o 333. Vamos entrar agora numa base introdutória da econometria. Econometria nada mais é do que a mensuração econômica. Então trabalhamos com modelos para avaliar o comportamento da variação de uma variável em relação a outra. Qual é a sua relação, qual a sua explicação, qual é a capacidade de uma variável estar explicando a variação da outra. Por exemplo, temos a renda. O quanto a renda consegue explicar o nosso consumo. Essa é a ideia de se trabalhar com a base econométrica. Então, a econometria, ela é um ramo da economia que trata de representar numericamente as relações econômicas, o que se realiza mediante a combinação adequada da teoria econômica, da matemática e da estatística. Essa é a abordagem e o tripé para se trabalhar métodos quantitativos na abordagem econômica. Sem esquecer que eu diria, não só a abordagem quantitativa, mas uma abordagem quanti-qualitativa, porque a teoria econômica e a base histórica são abordagens de extrema importância na análise de modelos econométricos. Então vamos à ideia básica do que representa um modelo econométrico. Y igual a alfa mais bx. Então, na verdade, essa apresentação que a gente costuma ver é aquela ideia de uma reta A mais BX, ok? Que aprendemos anteriormente em cursos secundários. Então, Y igual a alfa mais BX. O X nada mais é do que a variável exógena, a variável que explica o modelo. E a variável endógena, Y, é a variável a ser explicada no modelo.
Então, como eu havia dito no exemplo, a renda é a variável que tende a explicar o consumo das famílias, ok? Então, o modelo de regressão linear simples, ele é apresentado naquela forma: y igual a alfa mais bx, porém, tem um somatório mais e. O que é esse e? Esse e é a parcela de erro que é contemplada no modelo de regressão. Então, se fosse um modelo matemático, teríamos só y igual a alfa mais bx. Agora, o modelo econométrico contempla essa parcela de erro. E esse erro, podemos dizer que é a parte que não é explicada pelo modelo. Então, são outras variáveis que não foram contempladas no modelo, de menor importância. Essa é a ideia de um modelo de regressão de uma abordagem econômica. Qual a característica em cada aspecto? Porque estamos trabalhando com a regressão linear simples. O que significa a regressão linear simples? É um modelo em que uma única variável tende a explicar a variação de uma outra, que foi o exemplo que eu havia dado da renda explicando o consumo. Então, podemos ter uma relação linear positiva, a reta tende a mostrar um crescimento e uma inclinação de subida, aqui no caso. E uma relação linear negativa, a inclinação é para baixo. E no caso aqui, a figura C, está dito sem relação. Significa que a inclinação, que é o parâmetro beta, é igual a zero. Só para se ter uma ideia, significa que a variável independente, no caso aqui, x, não consegue explicar a variação de y. Por isso que o valor beta assume o valor zero e na configuração gráfica é uma linha paralela ao eixo x. Então essas são as características de um modelo de regressão linear simples. No slide a seguir, apontamos um método mais eficaz, que é o método dos mínimos quadrados. Por que mínimos quadrados, Rubens? Porque pegamos o valor do erro cometido e esse erro tem que ser o menor possível. Sendo o menor possível, significa que a parte inexplicada, ela tem uma menor proporção diante do modelo, que é a parte explicada. Então podemos entender, a grosso modo, que o modelo de regressão ele tem uma parte que é explicada e a outra que não é explicada, que pertence ao erro. Então a proposta do método é minimizar esse erro, conforme está explicado neste gráfico, essa diferença entre o valor observado e o valor projetado. Tem que ser o mínimo possível. Temos aqui um exemplo, que é a renda, variável x, explicando a variação do consumo. Como proceder a uma primeira avaliação? É entender qual é a relação entre uma variável e a outra. E isso a estatística nos oferece o coeficiente de correlação de Pearson. Ele varia entre -1 e +1. É aquela ideia do slide anterior. Se for -1, a relação é inversa. Se for +1, a relação é direta entre uma e outra variável, no caso x e y, renda e consumo. Procedemos ao cálculo e encontramos o valor de 0,9877. Qual é o significado disso? É que o grau de correlação é bem expressivo, próximo a 1 e de forma direta. Um outro aspecto a ser avaliado é a dispersão dos dados nessa variabilidade de uma variável para com a outra. Então temos aqui a tabela que totaliza renda, consumo e a multiplicação entre uma e outra e a elevação ao quadrado das duas, que são valores que dão as condições de calcularmos cada um dos parâmetros para chegarmos à definição
da reta. Então temos aqui a reta que expressa um modelo de regressão entre a variável renda explicando o consumo, que é Y. Então, vamos trabalhar a abordagem da elasticidade e também a ideia de testar a hipótese. Mas que hipótese você vai testar? É a questão desse parâmetro beta caminhar para zero. Se ele caminhar para zero, significa que não há relação entre uma e outra. Então, para garantir, temos que testar essa hipótese. E sabemos que o beta é o coeficiente angular da reta. Se ele for zero, não há explicação nenhuma de uma para com a outra. Um outro aspecto interessante, que é o terceiro aspecto aqui, é a dispersão entre os valores de x. Concorda que nessa relação, se a dispersão é pequena, não temos a condição de avaliar a tendência da relação entre uma variável e a outra, no caso x e y. Mas se o x, a variância de x é mais dispersa, há um ajuste mais posicionado para que o modelo tenha um grau de eficiência maior. Teste de hipótese. É importante fazer esse teste. E aí temos a hipótese H0, é de que beta caminhe para zero ou beta caminhe para um valor diferente de zero. Então, é um teste bilateral. Para que o modelo tenha eficiência, podemos trabalhar na ideia de que beta seja diferente de zero. No caso aqui, o beta é 0,6156. Testando através da distribuição T de Student, é o que interessa, com menos 2 graus de liberdade, através dessa fórmula, encontramos o valor associado a esse aspecto. Voltando aqui simplesmente só para certificar a ideia, né? Procedemos ao cálculo da estatística. Então temos aqui a tabela que nos dá a referência de todos os cálculos que é necessário, principalmente os valores que totalizam a essa tabela, e procedendo à construção da tabela, encontramos o valor calculado de T, que representa nada mais, nada menos do que o número de desvios padrões que o valor do coeficiente dista de zero. E isso é importante para fazer o teste. Então, vamos à tabela T de Student, com 6 graus de liberdade, atendendo o nível de significância de 5%, encontramos o valor crítico, que é 2,447. Nos dá a área de aceitação e aqui a área de rejeição da hipótese. Só para entendermos aqui, a tabela de distribuição T de Student unilateral, com 6 graus de liberdade e a probabilidade, o nível de confiança é o 2,447. É com possibilidade de você entender o procedimento da busca do valor crítico que determina a região. Vamos à questão interativa. Utilizando a equação de regressão y-chapéu igual a 2,423 mais 0,00873 multiplicado pela variável x, com 20 pares de observações e um erro padrão estimado para o parâmetro b, que é o coeficiente angular, em 0,0006397. Teste a hipótese nula. O que é a hipótese nula? H0, que é beta igual a zero, versus a hipótese H1, beta diferente de zero, a um nível de significância de 5%. A questão é, responda o valor da estatística teste T crítico, que é o valor crítico, que determina a região de rejeição e o verdadeiro valor do coeficiente angular, se é zero ou não. Item A, 0,00873, 2,101 e sim. Item B, 0,00873, 2,101, não. Item C, 13,65, 2,101, não. Item D, 13,65 e 1,734, sim.
Item E, 13,65 e 1,734 e não.